Oi pessoal, sou a Elaine. Eu vim hoje passar para vocês como eu fiz esse fundo marmorizado. A pedido da Lilian, muito obrigada Lilian, por me dar essa oportunidade de mostrar um pouco que eu sei, que eu aprendi com tanta gente legal, com tanta gente que se dispôs a fazer tantos tutoriais, ensinar um pouco que também sabem, ou muito que sabem pra gente, a gente vai aprendendo aos poucos. Então, o que eu vim passar hoje foi como eu fiz esse fundo marmorizado. E é bem simples. Eu usei lápis grafite e estilete. Eu tenho essas quatro aqui, esses cotoquinhos aqui, porque foram os que eu fiz na época. Eu não lembro qual dos dois que eu usei, mas foram os que eu usei na época para fazer isso aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é da CIS. É um 2B. E esse aqui é um da Atriz 6B. Esses outros dois aqui são mais recentes, eu não tinha usado nesse desenho. Esse daqui tem uns 2 meses, mais ou menos. Minha filha até tomou conta. Tem um 4B e um 6B. Por quê? Eu não estou usando outro lápis comum. Os mais tradicionais. Os Bs, eles têm uma mina mais grossa, mais porosa. Então ele solta mais pó, solta mais grafite para fazer esse efeito. Então foi por isso que eu preferi por eles. Um lápis comum, normal de escola, ele não vai soltar tanto grafite. O traço dele é mais fino e mais claro também. Então eu preferi optar por esses daqui justamente por isso. Por ter a mina mais grossa, mais escura, e por ser uma mina mais grossa, ela solta mais grafite também. Então vou mostrar agora como foi que eu fiz esse desenho aqui nesse livro Segredos de Paris. Essa ilustração aqui que eu fiz foi uma ilustração de um e-book gratuito do Constantinos. É um ilustrador grego, Constantinos Liaramantzas. Se vocês quiserem, eu vou até disponibilizar também o link desse e-book que ele tem várias ilustrações. Eu mais ou menos encadernei aqui, né? Olha. Então eu fiz aqui algumas ilustrações, mas aqui eu fiz o efeito mármore, foi nesse aqui, porque eu achei esse desenho parecido com um quadro. Então parecia uma moldura, então eu não tinha muita ideia do que fazer no fundo. Então eu fiz esse efeito, eu achei que ficou legal e as meninas gostaram, estou passando para vocês agora. O que eu vou fazer vai ser nesse aqui, gente. Deixa eu só virar aqui direitinho. Vai ser nesse aqui, que é uma xícara. Vou usar como se fosse uma pedra de mármore num balcão. Então vou fazer aqui e vou lhe mostrar como é. Então, o que é que eu fiz? Eu vou usar o mais recente, que é o da Faber-Castell, mas pode ser qualquer um desses. Esse aqui tá com a pontinha um pouco mais fina do que esse aqui. Então, vou usar esse aqui para fazer o efeito. O efeito esfumaçado, no caso aquele efeito do mármore, se dá justamente com o pó da mina. Vai fazer assim, gente, ó, espalhou um pouquinho do pó, vai com o dedo. Não faz todo, faz só em alguns pontos. Vou mais um pouquinho aqui. Outro mais um pouquinho aqui. Faz bem aleatório. O efeito vai se dar quando passar o grafite agora. Eu passei o grafite com o lápis quase inclinado, quase deitado paralelo ao papel. Então, eu fiz assim, para que arraste essa parte aqui também do grafite. Então eu fui meio que deitado, a gente vai enrolando assim para dar esse efeito de meio quebrado, né, que o mármore tem.
E depois, com o próprio dedo, você vai espalhando para deixar essa nuance mais suave. Olha. E assim a gente vai fazendo. Tenta fazer um traço não muito uniforme. É quase como se fosse fazendo uma raiz, né? Uns galhos também. Ops. Aqui depois a gente apaga. É grafite. E assim vai. E assim vai dando efeito. Vou fazendo os veios do mármore, ele geralmente tem uns veios no mesmo sentido. Então, vou tentar também fazer os veios nesse mesmo sentido. Se eu tô fazendo para baixo, eu vou tentar fazer a maioria para baixo. Claro, fazendo aquele, assim... Não, esse efeito aqui é justamente porque eu tô encostando a ponta do lápis embaixo. Depois, se eu quiser reforçar isso aqui, é só eu vir aqui com a pontinha. Faço como se fosse uma sombra, com a mão bem leve. Vou puxando. Aí dá esse efeitozinho, eu espalho com o dedo. Quem quiser pode espalhar com algodão. Na verdade, eu não testei com algodão, gente. Eu fiz com o dedo, tô fazendo do mesmo jeito que eu fiz da primeira vez, tá? Pronto. Alguns pontos, claro, a gente apaga. Se a gente achar que ficou excedente, ou que não ficou muito legal, a gente vai apagando. Se a gente quiser o traço também um pouco mais fino, não tão marcado. Faz assim como fosse encontrando os veios também. O mármore tem disso. Essa inspiração veio porque a cerâmica da minha casa, o meu piso, ele lembra o mármore. Ele tem uns desenhos, uns grafites em preto. E a parte mais clara dele é como se fosse mármore. Então, naquela preguiça que a gente sempre tem, todo mundo passa por isso, né, gente? Então a gente acaba se inspirando. A preguiça também é mãe da criatividade, tá? Nesses casos. Vi muitos vídeos aí que muito legais também, que foi ficar na perfeição justamente por causa da preguiça, né? Pronto, aqui depois eu vou dar o efeito de sombra mesmo da xícara. Até usar o outro aqui. O efeito é esse aqui. Agora é só fazer um pouquinho mais esses... outra coisa, sempre tentar fazer com a ponta, com o lápis bem apontado. O lápis quando tá assim com a ponta um pouco mais grossinha, não fica tão bom para fazer como esse aqui também. Ele não vai ficar tão legal para fazer esse efeito. Primeiro porque ele vai estar com pouca ponta. Segundo, porque quando você tentar fazer esses veios aqui, ó, ele não vai estar tão legal para fazer. Quanto para fazer essa sombra também que tem, esses manchados também que tem no mármore, ele não vai ficar tão legal, ele vai ficar muito marcado. Não vai ficar suave como tem que ficar. Então, quanto mais assim, a ponta mais fininha você puder fazer, melhor. Tá vendo, gente? Então, dos lápis que eu usei, o que eu mais gostei, que espalhou mais, assim, o grafite, o pó do grafite, para fazer esse efeito, foi esse da Tris. Os outros funcionaram também, eu fiz uns testes aqui. Eu não fiz o outro, eu fiz esse teste aqui com o da Cis 2B e esse o da Tris, o 6B. Então eu achei que esse aqui se espalhou melhor no papel, deu o efeito mais natural do que eu queria. Outra ideia também que eu acabei pensando, tá, se eu conseguir fazer isso aqui com o grafite, será que dá pra fazer com lápis de cor? Né, pra não ficar sempre um mármore, como se todo mundo tivesse comprado mármore no mesmo lugar. Então eu
tentei fazer com lápis de cor. E foi esse o efeito que eu consegui. Também dá certo, desde que a ponta também esteja bem grandinha, né? Pra dar esse efeitozinho assim. E depois, olha. Então aqui a gente vem pra fazer esse efeito aqui, já que ele não vai espalhar tão bem quanto o grafite. Então a gente vem com a mão mais leve, vai fazendo esse riscadinho assim, meio manchado. Imagina que você tá tentando apontar, fazer aquela pontinha meio chanfrada do lápis, só que sem fazer muita força, né? Você não tá querendo, é só um faz de conta de ponta chanfrada. E aí eu fiz, então eu venho aqui agora com a outra pontinha mais fina, o lado mais fino da ponta e venho, prontinho. Não vou fazer em todas as manchas, porque ele não vai ter essas marcas mais escuras em todas as manchas, então uns vai ter. Vou até tentar aqui com outro, com esse... Esse aqui, gente, é o meu velhinho, o meu bicolor. Faber-Castell aquarelável, que eu tenho já tem uns 10 anos. Então, vou testar aqui pra vocês verem também. Ó. Então, vou fazendo aqui, meio bem aleatório. E lá vou empurrando o lápis. Vou girando ele, pra dar esse efeito assim mais... natural. Eu não quero marcar como se eu estivesse realmente riscando. Eu quero como se fosse uma coisa assim da pedra mesmo, né, que tem. Tem uns mais claros, uns mais escuros. Aqui a gente pode reforçar um pouquinho uma sombra perto dos veios da pedra. Pronto, gente, era isso que eu tinha para mostrar. Obrigada pela oportunidade. Valeu, tchau!